Boa noite, então, aí, pessoal. Deixa eu só iniciar aí. Nós vamos falar aí, então, sobre a situação de aprendizagem 7, certo? Que é a parte, então, de CLP, ok? Então, aqui, deixa eu só acessar o conteúdo do curso. Vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês, pessoal. Então, vamos falar sobre CLP, né? Vamos ler a situação de aprendizagem e o conhecimento estão referentes para vocês fazerem a situação de aprendizagem. Né? Vamos lá, Ana, como vai? Oi, Roberto, vou bem. O que você tem feito ultimamente estou aprendendo a programar software de controle de CLPs. Que legal. Qual é a atividade que você tem que fazer primeiro? Bom, tem que realizar uma pesquisa mostrando como funciona o processamento de um CLP, o ciclo de varredura e quais as linguagens de programação usadas atualmente, mostrando suas principais características. Você terá um roteiro para realizar essa pesquisa? Sim, tenho que basear a pesquisa em um questionário. Legal. Você terá que fazer mais alguma coisa? Sim, tenho que desenvolver uma arquitetura de hardware de CLP que atenda às condições indicadas. E quais são elas? Bem, existe uma linha de produção de caixa de descarga que possui, então, 27 sensores discretos para indicação de posicionamento da estação. Um transdutor, posição. Olá, Juliano. Bem aí, tá me ouvindo aí? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo aí, Tudo Juliano? jóia? Bom, Ouvindo. bom, você entrou quase na hora aí que eu comecei, tem uns 2 ou 3 minutinhos aí, estou falando então sobre a situação de aprendizagem 7 aí, ok? Aí eu vou falar da Beleza. situação de aprendizagem, os conhecimentos que a gente vai poder para poder fazer essa situação de aprendizagem, certo? Certo. Bom, aí, falando aí, né? Então, lá, existe uma linha então de produção de caixa de descarga que possui então 27 sensores discretos para indicação de posicionamento da estação, um transdutor de posição que emite um sinal analógico de 0 a 10 tensão de corrente contínua, um encoder incremental de 512 pulsos acoplado a um motor de 1.800 RPM e necessita então de 18 saídas digitais discretas com um consumo de 100 mAh cada uma e uma saída analógica de 0 a 10 volts de corrente contínua, tensão contínua, para controle de velocidade de um motor através de um inversor de frequência. Será um belo desafio, então, realizar essa atividade, sabe? Também terei uma avaliação sobre esse assunto no curso que estou fazendo no Senai. Que legal, desejo a vocês sucesso nas suas atividades. Bom, então vamos lá. A etapa 1, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar uma pesquisa sobre as principais linguagens de programação de controles lógicos programáveis, né? Então tem aqui, ó, clique e faça, então tem esse questionário aqui, pessoal, que vocês vão responder, né, com essas questões aqui. Tem aqui no conteúdo do curso e também, pessoal, lá no livro, certo? E na questão aqui 17, vocês vão identificar os endereços abaixo na tabela de memória tipo M a seguir. Então, por exemplo, geralmente no CLP, essas memórias aqui são virtuais, são memórias que não são físicas, né? Não faz parte das entradas nem das saídas do CLP, elas são próprias dentro do CLP. Obviamente, cada CLP tem uma quantidade de memória aí. Então, por exemplo, a memória 3, 4, então o primeiro aqui é o chamado byte, e o segundo é o bit. Então, essa memória aqui está no byte 3 e no bit 4. Então, aqui, ó, a letra A está no byte 3 e bit 4. A segunda memória está no byte 0 e no bit 7. Então, aqui vai ser letra... Não, aqui, ó. B. Byte... Então, a próxima memória está no byte 4 e no bit 4. Então, aqui é letra C, ó, byte 4, bit 4. Byte 11. Byte 11, byte 11, bit 0. Então, byte 11, bit 0. Então, são fazer aqui, certo? Eles vão fazer isso até a letra M. O número 18 é identificar, então, como será armazenados os dados abaixo na tabela de memória tipo V a seguir. Então, essa aqui é a memória tipo M e essa aqui é a memória tipo V.
Memória tipo E é mais de localização. AV é de numeração. Então, por exemplo, o número 130 vai lá para VB11. Obviamente, né, pessoal, todo equipamento eletrônico, né, ele trabalha em base binária, 0 e 1. Então, tem que converter 130 em número binário. Então, o número binário aqui é o seguinte, então aqui é 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 ao quadrado, 2 a 1, 0. Então, como é que é o 130? Então, 130 vai ser, ó, 1 vezes 2 elevado a sétimo, mais 0 vezes 2 elevado a sexta, mais 0 vezes 2 elevado à quinta, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado ao cubo, mais 0 vezes mais né? Então, aqui, ó, 2 elevado à sétima, né? Então, é 1, aqui vai ser tudo zero, ó. Então, 0 vezes alguma coisa vai ser sempre zero. Opa, perdão. Aqui também, ó, vai ser 2, ó. Então, 2 elevado a 7 é 128. 128 com mais 2 vai ser 130. Então, aqui, ó, então é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. O próximo aqui é 70. Então, 70, como é que eu vou combinar? Então, 70, ele está lá no VB0. Então, aqui no byte 0. Então, 70 é aqui, ó. 70, então, 64 com mais 4, 68, com mais 2, 70. Beleza. Então, o restante aqui, ó, vai ser tudo zero. E, por exemplo, 42 no byte 1 aqui, ó. Então, 42, vamos pegar o número mais próximo de 42. Então, é 32. Bom, então é 32 com mais 8, 40. Com mais um, 42. O resto aqui tudo é zero. Zero, zero, zero. Certo? Então, vocês vão fazer isso para todos os números aqui, até a letra F, certo? O 19 é Certo. parecido com 17, né? Então, por exemplo, aqui, ó, M21, 4. O byte, então, aqui é 21, o bit é 4. Aqui é bem simples, é só colocar o byte é 2, o bit é 8, ok? É bem parecido com o 17, o 19, o 20 é da mesma forma aqui do 18. E o 21 é muito parecido, né? É a mesma coisa, é o mesmo exemplo do 17. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Algum questionamento? Bom, até agora, Tranquilo, né? Bom, aqui é o seguinte, agora a segunda etapa aqui, o que que é? Vocês vão apresentar uma solução de hardware para a situação, problema indicada na situação de aprendizagem. Vocês podem estar utilizando esse aqui, né, como eu mostrei, aquele em forma de história, história animada ali, né, ou por aqui, ó. Certo? Então, é dentro lá daquela situação de aprendizagem. Quais são os dados? É esse daqui, ó, quer ver? Então, qual CLP você vai utilizar para essas condições aqui, ó? Então, lá, é 20 sensores discretos para indicação de posicionamento, um transdutor de posição, um encoder incremental de 512 pulsos acoplado ao motor de 1800 RPM, 18 saídas digitais discretas, consumo de 100 mAh, ou seja, com esses dados aqui, você tem que achar um CLP, vocês podem procurar qualquer um, ó. Como exemplo, vocês podem pegar da Mitsubishi, da Schneider, da Siemens, provavelmente vocês vão achar a Siemens, da WEG e também da Alto, certo? Tem muitos aí de CLP que vocês podem achar para casar com esses dados aqui, certo? beleza. Vocês vão achar um que casa com essas especificações. Isso aí, pessoal, por exemplo, vocês utilizam no dia a dia. Por exemplo, eu preciso de um CLP que me atenda
para o meu processo produtivo aqui. No meu processo produtivo tem sensores, tem umas entradas que são digitais, outras que são analógicas, tem que ficar, por exemplo, variando tensão, por exemplo, para variar a variável, né? Então, por exemplo, variar uma pressão, variar, por exemplo, uma temperatura, ou se não, simplesmente posições de ligar e desligar, né? Então, isso aí, qual um CLP que casa com essas condições? Eu posso comprar um CLP mais barato, mas ter mais entradas, né? Obviamente, então vai depender do meu processo, né? E a outra etapa, né, pessoal, vocês vão fazer na aula presencial, que é uma aula de CLP, provavelmente vocês devem ter tido essa aula aí, né? Ou vai ter algum que o professor vai falar mais de CLP. Mas eu creio que deve ter sido as primeiras aulas aí, se não me engano. Nós tivemos umas aulas já de Foi, né? CLP. Ah, então, beleza. Então, o Isso. professor deve ter falado isso, deve estar já desenvolvendo os projetos, né? Eu não estou falando exatamente dos projetos aí, porque o Everton, né, como eu estou assumindo a turma dele aí, eu acho que pelo ver as web aulas dele aqui, ele já falou para vocês aí de boa parte desses projetinhos aí, né? Sim, sim. Ele é bem esperto, ele ficou com a parte mais divertida da UC e não deixou com a... Mas tá bom, vamos lá. Tem que ver tudo aí, né? Bom, então vamos lá. CLP, né? Principalmente que a gente ficou vendo uma olhada com vocês aí, né? O que que ele é? O CLP, ele é um dispositivo microprocessado, né? Processador voltado para utilização na indústria. Então ele tem capacidade de receber, armazenar e enviar informações para uma máquina, né? Bom, então entre as funções do CLP vão destacar as relações lógicas, matemáticas, números inteiros e binários, pontos flutuantes, né, que é os números após a vírgula, operações trigonométricas, aritméticas, transporte, armazenamento de dados, comparação, temporização, contagem, sequenciamento. Computador aí, basicamente, né, pessoal? Então aqui a gente tem as imagens de alguns CLPs aí, né? Essa parte da frente, a parte de trás, as conexões, né? Conexões, por exemplo, de entradas analógicas, digitais, ligação com redes, né? Então tem as várias interfaces de rede aí, né? Modulares, aqui geralmente são CLPs modulares, em que cada módulo vai ter um número de entradas e saídas digitais e analógicas. Então, obviamente, à medida que meus processos vão ficando complexos, vão exigindo mais entradas, tanto digitais quanto analógicas, ou seja, vai pedir maior módulos de CLP, né? Tem aí parte de proteção, né? Bom, então o hardware do CLP, né, pessoal, para eu dimensionar ele, eu preciso atender a demanda de controle prevista em projeto, né, e possibilitar então que esse sistema seja expandido de maneira fácil e rápida. E o hardware do CLP, então, ele é o conjunto das placas no formato modular, parecido com então um computador convencional. Então, um conjunto de hardware ele vai ser composto por uma interface de entrada, uma unidade de processamento e uma interface de saída. Basicamente aí é o da CPU, né, pessoal? Então, tem entrada, unidade de processamento e saída. Bom, então o ciclo de varredura e o dimensionamento do hardware. Então, a unidade de processamento, né, pessoal, do CLP, ele vai ter um processador responsável pelo controle do ciclo de varredura do CLP. Então, esse ciclo de varredura ele vai realizar algumas etapas, como inicialização, leitura das entradas, verificação do programa e atualização das saídas conforme diagrama de bloco. E esse ciclo de varredura do processador do CLP, ele vai realizar a inicialização do mesmo. E essa inicialização vai executar operações pré-programadas no controlador, como funcionamento eletrônico e verificação do estado das chaves principais, que é o run, o stop, o program e outros. E a verificação da configuração interna e comparação com circuitos instalados, entre outros. E o resultado da programação, né, pessoal, é o armazenado, né, em um conjunto de memórias de saídas, para que somente neste momento as saídas físicas, então, sejam executadas, sejam para acionar uma lâmpada, acionar um motor, né, enfim, todas as saídas inerentes aí da minha programação CLP. Então, a gente só percebe que o CLP executa saídas após o ciclo de varredura acontecer. E o tempo de execução desse ciclo de varredura vai depender, obviamente, de características do meu controlador, né? Então, assim inicia a minha varredura.
Então, eu inicio meu CLP, ele verifica o estado das entradas, verifica se está tudo integral ou não, né? Transfere os dados para a memória, compara com o programa do usuário, né? Então, ele vai fazer aquela comparação e atualizar as saídas. E iniciar, então, o ciclo, reiniciar o ciclo, né? Bom, e também durante a etapa desse dimensionamento do meu hardware de CLP, a gente precisa verificar a tensão de alimentação da CPU do meu controlador, né? Que é a tensão de alimentação das entradas, tensão e tipo de saída do CLP e definição de quantas entradas e saídas vai ser necessário para atender o sistema. A interface de saída, então, ela vai responsável por gerar uma ação no meio externo, definido no programa do CLP. Assim como os dispositivos de entrada, é possível também, então, gerar uma saída digital ou analógica, né? Estou falando, pode ser uma saída discreta ou analógica. Então, para gerar a saída analógica, o hardware do CLP também vai precisar, então, de uma placa de conversão, que é de digital para analógico. E também a gente tem que lembrar que essa placa de conversão faz parte do hardware CLP, ou seja, está lá dentro. Então, ele já tem uma conversão analógica digital dentro do hardware CLP. Então, não tem necessidade de arrumar uma interface dessa conversão, né? Pode ser que em alguns casos a gente vai ter uma placa de expansão, mas os CLPs hoje em dia já tem tudo embutido dentro do seu circuito. Então, cada marca e modelo de um CLP vai possuir uma sequência de disposição de seus hardwares, mas todos possuem pelo menos uma CPU e os módulos de expansão. Então, a maioria dos controladores vão disponibilizar expansões de entradas ou saídas digitais ou analógicas, assim como modo específico de posicionamentos e modos de comunicação em redes industriais. Essas expansão aí tem limite ou posso ir usando, adicionando? Não, você vai depender da limitação do CPU, mas, por exemplo, eu posso colocar CPUs trabalhando de forma paralela e tem alguns casos aí que eu acho que até, se eu não me engano, da Altos, a gente teve até um treinamento aqui no Senai, eles falaram que era de 128. Você pode pôr 128 dessas expansões aqui digitais. Certo, Então você pode pôr aí, então imagina quantas entradas aí, né? Obviamente, né? Se minha planta é bem complexa, ele vai exigir esse tanto de racks aí com essas expansões, né? Então é basicamente um rack que tem aqui atrás deles aqui, né? Um rack que coloca ali e eles vão encaixando aqui, né? Tem as entradas dele aqui, né? Com das devidas alimentações, né? É assim, uma planta complexa, você vai ver armários com vários desses aqui. Então, ao invés de ser aqueles armários com aquelas lógicas de contatos, né, tradicionais, né, a gente vai ter essas aqui com um monte de CLP, tudo agrupadinho ali, né, cada um, obviamente, responsável por uma parte do processo, né. Então, para desenvolver o dimensionamento, a gente vai precisar também, então, de algumas informações. Então, primeiro, a alimentação, qual a tensão de alimentação da CPU, das entradas do CLP e das saídas do CLP. A CPU geralmente é 24 volts, não é diferente. Antigamente tinha de 12, mas agora tudo é 24 volts. As entradas do CLP geralmente vai ser comandos de entrada, vai ser comando, né? Vai ser tensão aí geralmente monofásico, 220 volts ou 120, né? Dependendo da nossa região aqui do Brasil. Assim como as saídas, né? Se for um motor lá, pode ser então um motor que investe com a tensão trifásica, né? Com uma tensão maior, então tem que saber então também as saídas do meu CLP. Ou simplesmente pode ser comandos eletropneumáticos, também pode utilizar os mesmos 24 volts, né? Ou seja, vai depender da minha saída. Os números de tipo de entrada e saída, o número e tipo de modo de expansão, capacidade de tecnologia de redes industriais e capacidade de tipo de CPU. Então, qual a capacidade de memória, se tem possibilidade ou capacidade de expansão, a velocidade de processamento, a capacidade e quantidade de saída de pulso para controle PWM e a velocidade de execução booleana, né? Que é a maior parte das execuções de um CLP, de programa CLP, é para fazer, então, a verificação, né, de verdadeiro ou falso, né, de ligado ou desligado. Bom,
Então, aqui, por exemplo, a gente tem dado de uma CPU de um CLP padrão. Por exemplo, capacidade de memória de programa, 25.000 bytes, capacidade de arquivo de memória de 10.000 bytes, um contador rápido de até 100 kHz de uma amostragem, tem possibilidade de expansão digital, analógica e de comunicação, 16 entradas digitais inseridas, 16 saídas digitais inseridas, duas entradas analógicas inseridas, duas saídas analógicas inseridas, tem um módulo de expansão para 32 entradas digitais, tem um módulo de expansão de comunicação Profibus, eu tenho tensão de alimentação da CPU em modo de expansão, 24 volts em tensão contínua, as características das saídas digitais, que é a saída transistor PNP de meio ampere, e características das entradas digitais com transistor PNP. Então, isso aí é apenas um, né? Mas vai depender aí, vai variar, né, de CLP para CLP. Bom, então, para programar, né, realmente a gente vai precisar de algumas linguagens de programação. Então, elas são utilizadas em larga escala no controle de máquinas, equipamentos ou processos industriais. Por esse motivo, é importante, então, conhecer as características das linguagens de programação para poder interagir com os processos automatizados. Né? Então, o estudo dessas linguagens vai auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico para a resolução de problemas e estimular a capacidade para desenvolver projetos de máquinas e equipamentos baseados, então, nas normas vigentes, né? Bom, então as linguagens de programação descritas na norma IEC 61113 estão subdivididas em funções gráficas, linguagens textuais e linguagens gráficas, né? Então eu tenho o Ladder, que é uma linguagem gráfica que se apresenta através de um diagrama de interligação de contatos e bobinas. O pessoal que vem da parte elétrica e migra para a parte de programação CLP é a mais utilizada, que é onde o pessoal da elétrica está mais habituado para fazer essa conversão da lógica de contato mesmo elétrica para a linguagem Ladder. Então, ela é a mais simples de fazer essa tradução. Tem a linguagem em blocos, ela já é um pouquinho mais complexa, então ela é uma linguagem de programação de diagramas de blocos funcionais. Ela é gráfica e baseada na interligação de blocos de funções. Então, por exemplo, alguns blocos vão ter algumas funções dentro delas. A gente tem que saber como funciona, tanto seus parâmetros de entrada como de saída, para poder fazer as ligações corretas. A linguagem de lista de instruções vai definir siglas para auxiliares de memória, como é feito na linguagem utilizadas pelos microprocessadores e microcontroladores. Então, isso aqui vai ser um pouquinho mais complexo, mas o pessoal da área da automação já tem um pouco mais de domínio dela. O Graph7, ela é destinado a resolver, então, problemas sequenciais, que vão exigir ações de comando ou tempos dependentes, ou que necessitem de uma modelagem lógica, representada aí com os diagramas de relés. E a linguagem de texto estruturada, ela é considerada de alto nível. Para quem já mexeu com o algoritmo, ele é o mais parecido aí com os algoritmos que a gente utiliza, né? E vai usar o princípio de construção de expressões que tende a retornar um valor após sua avaliação, né? Então, o Ladder, né, ela é a mais lembrada, como eu falei, pelo pessoal da área de projeto e manutenção industrial, e por isso dela é a mais utilizada. Então, os primeiros programadores de CLP, né, eram técnicos ou engenheiros eletricistas, e por esse motivo o Ladder se tornou uma das principais linguagens de programação, como eu falei. Esse pessoal da área elétrica que migrou para o Ladder é o que eu mais utilizo. Então, o desenvolvimento de uma linguagem que pudesse então ser compreendida pelos profissionais da área de manutenção foi o foco do momento do desenvolvimento da linguagem Ladder. Então, por isso ela foi baseada na lógica de contatos elétricos. Então, ela, por ser uma linguagem gráfica e simbólica, é de fácil interpretação e, para agradar mesmo, a maioria dos profissionais de manutenção é a mais utilizada. Então, tem um trio de alimentação esquerdo, que geralmente é o positivo, o direito é opcional, isso aqui não precisa, mas só para fazer ele é o negativo. E cada linha, então, seria uma parte de execução do programa, né? Então, por exemplo, aqui, então, eu tenho uma lógica E, para ela funcionar, os dois têm que estar acionados, que aí aciona a minha bobina, e quando está em paralelo, um ou outro ligado, já liga. Então, aqui eu faço como se fosse um selo. Liguei aqui, ligou aqui também. Então, é o selo. Ligou aqui, então fluxo de alimentação, sendo da esquerda para a direita. Chama ladder porque ele faz em formato de escada, fica parecendo uma escadinha mesmo no meu programa no final. Bom, aí eu tenho a correspondência, né? Então, por exemplo, um contato aberto no ladder tem esse símbolo,
O equipamento elétrico seria o contato normalmente aberto. O fechado, ele tem esse símbolo aqui no ladder, equivale ao contato fechado no elétrico. A saída é entre parênteses. No equipamento elétrico equivale à minha bobina. E também faz as portas lógicas. Então, por exemplo, fazer a negação, a porta lógica que é o NOT, é a linguagem, então aqui é o meu contato normalmente fechado. Para fazer o contato end, então que as duas entradas têm que estar acionadas para poder acionar a minha bobina, então elas têm que estar em série. E a linguagem ou, perdão, a linguagem não, o símbolo ou, né, a porta lógica OR, que é o ou, que é o A ou B, tem que estar em paralelo, em que um ou outro aciona a minha bobina, certo? Bom, então a lógica end, né, como eu falei, as duas então saídas têm que estar acionadas, né? Então lá, no circuito elétrico, então as duas botoeiras vão ter que estar ligadas ao mesmo tempo. E as duas lâmpadas, por exemplo, aqui, ó, vão estar em paralelo, da mesma forma aqui, ó. Então as duas entradas em série, as duas saídas em paralelo. Ou a lógica ou, né, que os dois tem que estar em paralelo e a minha saída aqui vai estar em série, né? Então um ou outro vai ligar a minha saída. A linguagem de lista de instruções, né, ela é utilizada então em controladores de pequeno porte. Então, ela usa os conceitos de acumulação para armazenar os resultados intermediários, onde cada então instrução utiliza ou modifica o valor de um único acumulador. E o resultado da operação é o armazenado dentro dele mesmo para o desenvolvimento de um programa em lista de instruções. Então, cada instrução deve começar em uma nova linha. Cada instrução pode ser precedida por um rótulo, que é o elemento opcional, que é indicado por um nome seguido de 2 pontos. Uma instrução é composta de operador e operando, onde a instrução é igual ao operador mais o comando. O operador pode ou não incluir um modificador. Caso seja necessária a inclusão de mais de um operando, esses devem ser separados por vírgulas. Se for necessária a inclusão de comentário, ele deve ser o último elemento da linha e um comentário iniciado pela sequência de caracteres, em que onde tem um asterisco e terminado pela sequência também asterisco. Linhas em branco, né, podem ser inseridas entre instruções e um comentário pode ser colocado em linhas sem instruções. Bom, então aqui eu tenho uma instrução em lista de instruções, contendo então, pode conter rótulo, operador ou modificador e o comentário. Então a estrutura IL, né, segue um padrão indefinido na tabela. Então tem, por exemplo, tem a instrução, tem um rótulo, o operador e o modificador operando com um comentário. Então, por exemplo, tem o início, o operador é LD, o operando então é o input 00, que o comentário é o botão pressionado, né? O operador end vai ser a minha memória virtual dentro do meu CLP, onde vai indicar o comando ligado, e a minha saída eu vou chamar de operador ST, relacionado à minha saída 00, que vai ligar o motor, certo? Certo, certo. Bom, então, na lista de instruções, o pessoal vai ter, então, diversos tipos de operadores e ou modificadores para programação em lista de instrução, onde cada operador vai possuir um significado e uma função dentro de um programa em lista de instrução. Então, antes do surgimento da norma IEC 61131.3, cada fabricante de CLP utilizava a sigla de seus operadores de maneira diferente. Apesar de muito parecidos, ao desenvolver a programação em lista de instrução, em controladores lógicos programados, pode-se encontrar, então, nomes de operadores diferentes ao padrão apresentados pela norma. Então, vão ter diversos operadores para serem usados na linguagem de programação estruturada. A tabela abaixo, né, apresenta, então, a representação dos operadores, indicando o símbolo de cada operação, assim como a característica de relevância em uma expressão. Então, aqui entre parênteses, eu tenho um símbolo da expressão de maior precedência, chamada de função, que é o nome da função com sua lista de parâmetros. O exponencial tem esse símbolo, a negação é o menos note entre parênteses, a multiplicação é o asterisco, divisão e o módulo é mod. O módulo geralmente manipula o resto da divisão, né, que é a aritmética modular, a adição, a subtração, a comparação é dessa forma, igual maior menor com menor igual maior igual. O igual a e o diferente de tem essa simbologia, o e booleano é o end.
As principais instruções da programação estruturada são as atribuições, expressões e comandos condicionais, como if, else, then, else if, return, case, o for, o while, do, repeat, o exit, certo? Bom, a programação estruturada, ela é usada para o desenvolvimento de blocos de programação empregado em diversas aplicações, né? Então, é um contador incremental aí mostrado na figura ao lado. Então, por exemplo, no bloco, diagrama de bloco de função é mais ou menos dessa forma. Se eu fizer ele estruturado, ele tem essa forma aqui, ó. Então, ele é mais de alto nível, é como se fosse um algoritmo mesmo escrito à mão, né? Então, esse bloco de contagem incremental possui três variáveis, que é C, o RPV, e duas variáveis de saída, que é o Q e o CV, né? O note que as entradas de contagem que a gente C1, que é o count up de o set R na saída Q, foi atribuído como um tipo de dado booleano, ou seja, é verdadeiro ou falso. Na entrada PV, onde se programa o valor do contador, ele mostra o valor real de contagem CV. Então, ele é do tipo inteiro. Então, tem que seria um número. Então, o princípio de funcionamento desse contador está relacionado à contagem de pulsos positivos, em que o CU é até que um valor máximo programado para a entrada prevê seja atingido, né? Ou seja, vou contando os pulsos, por exemplo, eu programei aqui para contar 10 vezes, então ele vai contando um. Bom, ainda é verdadeiro? Não, então ele é falso. Então vai contando até dar verdadeiro. Deu verdadeiro, ele fecha o contador e segue em frente, certo? Então, a linguagem de programação aí de blocos funcionais é uma linguagem gráfica baseada na interligação de blocos de funções, muito parecidas com o diagrama de blocos usados para representar lógicas booleanas e circuitos eletrônicos. Então, eu tenho os parâmetros de entrada, né? O tipo de bloco de função e o parâmetro de saída, né? Então, por exemplo, eu preciso saber, então, quais os tipos, né? Por exemplo, o run aqui é do tipo booleano, esse aqui do tipo real, esse aqui do tipo inteiro, e a saída, e qual o tipo dela também. Então aí, pessoal, a gente tem um exemplo de programação de blocos através de um processo que vai utilizar, então, vários motores que têm um princípio de funcionamento. Nós vamos notar que as entradas do bloco do motor A, B ou C estão ligadas a três variáveis com a mesma função, que é emergência, liga motor e desliga motor. Né? Cada um, obviamente, para o motor, né? Tanto para o A, B e C. Então, tem emergência motor A, B, C, liga motor A, B, C, desliga motor A, B, C. Então, a diferença entre eles será apenas o endereçamento do CLP, ou seja, cada botão será ligado a uma entrada de CLP diferente e cada motor também será ligado em uma saída do CLP diferente, né? Ou seja, o meu normalmente fechado do motor A vai para um bloco, do B vai para um outro bloco e do C aqui vai para outro bloco, ou seja, cada um vai para um bloco em si, né? Então, por exemplo, desta forma, então, o programa CLP usado para ligar o motor A vai ser igual ao programa usado para o B ou C, bastante chamar para o programa o bloco desenvolvido. Ou seja, tudo isso aqui ó, pode virar um bloco só. A gente faz diagrama de bloco funcional, faz toda essa programação aqui para um bloco só, certo? Então, você pode fazer um bloco sem interessar como ele funciona, apenas que ele faz isso. Então, se você desenvolveu tudo isso aqui, você coloca um diagrama de bloco com programação dele lá, com os parâmetros de entrada, com os parâmetros de saída, certo? Nesse caso aqui, são todos entradas booleanas e saídas booleanas. Não tem, ele vai ter outra coisa, não vai ser nenhum número, né? Nenhum número e nenhum outro tipo de saída. Bom, outro tipo de linguagem aí é o Graph-Set, né? Que é a linguagem de programação por diagrama de contato. Então, ele é a interação entre a modelação e a codificação do sistema. Vai ter dois tipos de etapas ou passos denominados como inicial e normal. O passo inicial deve aparecer em todas as estruturas sequenciais, indicando que este é o início da estrutura. Os passos normais são exibidos identificando o nome de cada atividade a ser executada. Então, por exemplo, tem um passo step inicial, e aqui é a transição. E a transição aqui, o que que é? A condição de transição. O que que é? Chave liga igual a 1. Então, é quando eu ligo a chave. Aí eu vou ter um fio, reator cheio, né? Encheu, reator cheio igual a 1. Então, aqui tem um timer, né? Por exemplo, aqui um timer por um tempo aqui, para drenar. Então, liguei o tempo aqui por 1 hora, variável de saída de um temporizador externo. Então, 1 hora drena, desliga. Aí dá o stop.
Então, cada passo pode ter um bloco de ação associado que pode ser programado utilizando até outras linguagens de programação. Então, essa representação gráfica ela é dada por traços orientados que ligam as etapas, certo? E aqui agora, pessoal, vão ser uns exercícios de passagem que vocês vão fazer para fixar a memória, fixar o conhecimento aí. Bom, Beleza. bom, tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, tranquilo aqui. Depois eu Tá. vou dar uma Tá. verificada a mais aqui. Aí eu peço para vocês também irem pela apostila. A apostila tem também. Deixa eu só ver se está lá no capítulo 5 aqui ou no 4. Só dar uma olhada. Deixa eu ver a parte de CLP. Só dar uma olhada. Aqui, ó. CLP não necessariamente, mas tem a parte de LEDER, então é o capítulo 23, o capítulo 23 e o capítulo 25. Então, eles vão estar no volume 5. Então, vocês vão acessar o volume 5, certo? Ok, ok. Mais alguma dúvida aí, um questionamento aí, Júlio? Tranquilo, viu? Tranquilo? Então, bom, vou finalizando aí por hoje. Caso tenha alguma dúvida nessa, nas demais SAPs aí, pode entrar em contato comigo aí, ok? Estou aqui para ajudar vocês aí nessa E finalização de etapa aí importante para vocês. Então, vou desejar então a todos aí uma boa noite. Então, aí, um bom boa feriado noite. para vocês aí. Ou uma boa semana, caso não for ter um feriado aí. E até a próxima. Até a próxima. Tá? Tchau, tchau. Tchau.